Neste momento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, para nós fazermos a leitura do versículo de número 11 até o versículo de número 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a leitura será do verso 11 ao verso 18. Que diz o seguinte, palavra do Senhor. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nesta manhã, diante da Tua palavra lida, nós pedimos pela ação do Senhor em nossos corações, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, à nossa mente, nos dar toda a clareza, entendimento, profundidade, para nós, ó Deus, retornarmos para as nossas casas, encerrarmos esta reflexão, compreendendo, ó Deus, a verdade do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos que o Senhor nos encha com Teu Espírito pelo conhecimento, para estarmos fortes na fé, para podermos Te servir em todo instante, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar alguns desses filmes que a Marvel tem construído, né, desses super-heróis. Talvez você já tenha escutado falar sobre eles. Existe um deles, então, que se chama Guerra Civil, onde existe uma grande guerra neste filme com dois lados. Basicamente, um dos grupos dos heróis acaba sendo direcionado pelo Capitão América e o outro pelo Homem de Ferro. Dois grupos que eram para ser parceiros naquela guerra, que eram para estar do mesmo lado, por uma discussão, uma opinião secundária. É uma ficção, mas ele mostra para nós uma divisão de lados. Ou seja, você observa então em um filme como este, no entretenimento, que aqueles personagens eles precisaram escolher um lado. Eles tinham que decidir se eles estariam do lado de um ou de outro, apesar dos dois serem os mocinhos da história, não serem os vilões daquele filme. E quando nós olhamos para a vida cristã, particularmente para a igreja de Corinto, nós vamos observar que o que aconteceu com aqueles irmãos foi algo muito parecido com isso. Diferente de um entretenimento, diferente de uma ficção, a igreja de Corinto estava passando por um problema onde eles deveriam escolher. Eles deveriam escolher o lado em que eles queriam ficar. Pois a igreja não deve permanecer neutra. A igreja deve saber o lado que deve estar e deve decidir em qual dos lados ela vai batalhar. Que nós escolhemos a todo instante. Nós escolhemos com quem nós vamos viver, nós escolhemos a profissão que nós vamos seguir, nós escolhemos o que nós vamos falar,
Nós escolhemos a todo instante tudo o que nós queremos na nossa vida. Você está aqui no lugar onde você está, porque na hora que você chegou, você escolheu aonde você iria sentar. Você escolhe. A todo instante nós escolhemos. Mas existem questões mais profundas, existem questões mais sérias da nossa espiritualidade que nós precisamos aprender a definir o que é agradável a Deus e então escolher se nós desejamos honrar ao nosso Senhor. Então nós vemos que nas igrejas, independente do tempo que as igrejas têm, elas possuem dificuldades, né? Não é só porque a igreja ela já é madura, uma igreja que tem muitos anos, de pessoas que convivem nessa igreja há tanto tempo, que ela não vai ter problemas. A igreja de Corinto está nos ensinando isso. Você se recorda comigo então que quando o apóstolo Paulo ele plantou a igreja de Corinto, em Atos capítulo de número 18, ele estava iniciando aquele projeto. Pregou o evangelho para aquelas pessoas, como qualquer outra igreja quando nasce. E no capítulo de número 18, versículo 8 do livro de Atos, você encontra o texto dizendo sobre Crispo, o principal da sinagoga, que havia se convertido. Ou seja, um judeu que ouviu a pregação do evangelho por Paulo, e se converteu naquele instante, e a partir dele outras pessoas também começaram a ouvir o evangelho, e Corinto começou a ser evangelizado, e pessoas se converteram, e aquela igreja foi surgindo. Mas nós temos falado aqui que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas, mas apesar dos problemas, ela era a igreja de Deus, apesar de todas as dificuldades. E o apóstolo Paulo ele tinha consciência disso, porque ela era a igreja de Deus, porque aquelas pessoas haviam se convertido a Cristo Jesus com sinceridade e estavam servindo a Ele. Só que o tempo passou, a igreja de Corinto foi plantada num certo dia e o tempo foi passando e o apóstolo Paulo percebeu que alguns problemas começaram a surgir e por isso o envio das cartas. Talvez os irmãos se lembrem algumas lições antes que nós fizemos, quando Paulo exorta aquela igreja sobre as divisões que tinha entre eles. Alguns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cristo. Eles esqueceram que eles estavam vivendo ali para a unidade. Eles estavam então já esquecendo o propósito maior pelo qual eles haviam sido evangelizados. Então agora vários grupos tinham dentro da igreja. Vários problemas estavam surgindo. Então nós podemos olhar, quando falamos sobre essa questão, que dentro da igreja, muitas vezes, quem causa os problemas são os próprios cristãos, não é? Quando existem divisões dentro da igreja, às vezes somos nós mesmos que causamos, são os cristãos. Mas eu quero pedir a ajuda dos irmãos sobre uma questão. Vocês acham que as dificuldades dentro das igrejas, elas surgem somente através da ação de cristãos? Dificuldade dentro da igreja? O que vocês acham? Só os cristãos podem causar problemas dentro da igreja? Quem acha que não, levante uma mão, para eu saber quantos opinam. Um? Só um? Ninguém mais? Sabe o que é importante nós pensarmos? Será que existe a possibilidade de dentro da igreja existir incrédulos? Será que existe a possibilidade de no meio da igreja, como oficiais da igreja, líderes, será que essas pessoas podem ser incrédulas? Ou não? Sim? Porque a igreja de Corinto, ela possuía essa realidade. Pessoas que estavam se colocando como líderes, que estavam à frente da igreja ensinando, mas eram falsos mestres. Estavam distorcendo o evangelho. E por isso, naquele momento, quando Paulo identifica esta falha, quando eles desandam do caminho que Paulo havia ensinado para eles, Paulo lembra a eles nessa segunda carta que eles precisam escolher um lado. Eles precisam saber a quem eles vão servir, se eles vão continuar servindo a Cristo, ou se eles vão servir os falsos mestres,
os incrédulos que estavam infiltrados no meio daquela igreja. Quando você olha a carta de Judas, você observa então exatamente isso que está escrito aqui. Versículo de número 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O presbítero Alex, na semana passada, na abertura, ele utilizou este trecho, e é um trecho bastante interessante para nós, porque nós muitas vezes achamos que não existem incrédulos dentro da igreja. Porém, a própria palavra está dizendo, eles se introduziram dissimuladamente no meio da igreja. Estão presentes no meio da igreja. E é isso que então o apóstolo Paulo começa a dizer no versículo de número 13. Ora, como justa retribuição, vos falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo não quer que os irmãos de Corinto permaneçam neutros. Ele quer que eles decidam o lado onde eles vão ficar. Mas o apóstolo Paulo, então, ele está dizendo para eles que eles deveriam ser abertos ao cuidado pastoral que Paulo está tendo nesse instante. Ele está dizendo a eles, nós não estamos limitando vocês a nenhum momento. Veja no versículo anterior, não tendes limites em nós. Ou seja, ele não estava impedindo eles de viver o evangelho, mas os outros estavam impedindo eles de entender a verdade. E Paulo está dizendo para ele, dilatai-vos também vós. É como se ele estivesse dizendo para eles, abram o coração para nós de novo. Por causa dos falsos mestres, o falso evangelho havia sido pregado na igreja de Corinto, e alguns daqueles cristãos estavam sendo levados a obedecer aos falsos mestres. E então naquele instante a divisão era, alguns não querem mais ouvir a palavra de Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, e estavam fechando os seus ouvidos para o ensino, para a exortação daquele líder que Deus havia levantado no meio do seu povo. E Paulo está dizendo, abram o coração novamente para que eu possa tratar vocês. Versículo de número 13, veja como ele está chamando, fala-vos como a filhos. Ele não está chamando eles de filhos por um acaso, ele está tratando eles com amor, como um pai que está então direcionando e quer ver o seu filho no caminho correto. Então ele está dizendo neste momento, para o bem de toda a igreja, que eles deveriam se abrir novamente, pois há um cuidado de Paulo para com eles neste instante, que eles precisavam estar atentos. Caso não ouvissem aquele líder que Deus havia levantado, eles seriam levados pelos falsos mestres para longe de Cristo Jesus. Eles precisavam estar atentos naquele momento para tudo aquilo que o Senhor estava falando. Então veja, a igreja de Corinto, apesar de já ser uma igreja madura, ela era uma igreja com defeitos, com problemas, mas era a igreja de Deus, porque existiam ali crentes fiéis, piedosos, mas que estavam sendo enganados naquele instante, e precisavam retornar à verdade do Senhor. E Paulo está sendo usado para isso, para trazer esta igreja, que é uma igreja já madura, mas tem que lembrar que ela deve viver em santidade. E se seguir então os falsos mestres, dificilmente essa igreja vai conseguir viver em santidade. Mas veja o versículo de número 14. Então o que é que ele vem dizer a esses irmãos? Não se coloquem em julgo desigual com os incrédulos. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele não está dizendo para a igreja de Corinto que a igreja não pode se relacionar com os incrédulos, no sentido de ter contato com essas pessoas, no sentido de viver com eles, no sentido de trabalhar no meio deles, até porque é impossível isso, porque senão eles deveriam sair do mundo, caso não fosse para eles terem contato com o mundo. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele até pede ao Pai na sua oração, não os tire do mundo, mas os livre do mal, porque não há como tirar
o cristão do mundo, né? Então Paulo não está dizendo nesse momento que a igreja de Corinto deveria se afastar, criar uma bolha e agora não ter contato mais com os incrédulos. Não é isso que ele está dizendo, porque isso é impossível, porque é através deste contato que eu e você, que conhecemos a verdade, vamos evangelizar as pessoas, vamos mostrar a ela a ação de Deus em nós, o poder de Deus transformador na vida da igreja e através da igreja. Mas então, se o apóstolo Paulo, ele está dizendo isto, por que ele está falando sobre este jugo desigual? Que o problema não são os incrédulos que estão fora da igreja, mas o problema está nos incrédulos que estão dentro da igreja. Porque os incrédulos que estão dentro da igreja, estes são então capazes de ser usados para confundir a igreja. Instrumentos de Satanás que se introduziram dissimuladamente na igreja, como Judas fala na sua carta, para trazer engano, para trazer confusão, para trazer divisões, para trazer o falso ensino, para levar a igreja para longe do verdadeiro evangelho. Era o que os falsos mestres estavam fazendo naquele instante. Então o apóstolo Paulo está dizendo neste momento: tomem cuidado, igreja de Corinto. Vocês são uma igreja madura, que conhece o verdadeiro evangelho. Vocês devem se lembrar então que além de madura, vocês têm que se tornar uma igreja santa. E para ser uma igreja santa, vocês precisam ouvir aqueles a quem Deus colocou vocês como líderes que lidam com a palavra. E vocês precisam saber a verdade. Precisam, portanto, se afastar daqueles que são incrédulos, mas que vivem no meio de vocês. É muito interessante nós vermos a palavra nos mostrar, então, que estas pessoas, elas podem estar no meio da igreja. Nós vemos o Senhor Jesus falar sobre isso, né? O joio e o trigo, né? Nós nos lembramos, eles estão juntos. Quando será capaz, então, de você identificar? Talvez você só saiba que era joio e trigo no dia da colheita, quando eles vão aparecer com seus frutos e vão ver que eles eram diferentes. Eles são muito parecidos, por isso o Senhor Jesus utiliza então esta metáfora, nesta parábola, sobre essas duas plantas que, quando estão crescendo, elas parecem que são da mesma qualidade, que são a mesma planta, mas não são. Então veja, o apóstolo Paulo está nos dizendo que esta realidade é possível. Existem incrédulos no meio da igreja, e os incrédulos jamais vão conduzir a igreja a glorificar a Deus, porque eles não querem servir a Deus, porque eles não servem ao Senhor, não servem a Cristo Jesus, eles servem sim a Satanás. Porque se não são amigos de Deus, são inimigos de Deus. São amigos do mundo. Estão de acordo com o que a sociedade está fazendo ao distorcer a palavra. Não se importam com a santidade da igreja, não se importam com a verdade do evangelho. E Paulo está alertando a eles naquele instante: fiquem atentos. Mas eu digo a vocês, então, se Paulo está falando isso, se essa realidade pode ser uma realidade para nós, como é que você poderia identificar essas pessoas hoje? O que é que você pode fazer para identificar se existem incrédulos dentro da igreja? Você pode me ajudar a pensar um pouco nisso? Pode falar, dona Esther. Pelas atitudes, pelo testemunho. Certo. Mas nós podemos encontrar alguns que usam uma casca religiosa, né? Nós precisamos ficar atentos a isso. Que nem sempre nós somos capazes de identificar. Às vezes eles fingem muito bem. Mas então o que é que Paulo está dizendo? Por que é que nós não devemos estar junto com estes incrédulos que estão dentro da igreja?
Veja o versículo de número 14, que ele diz. Alguém pode ler para nós, novamente, por favor? Segunda Coríntios 6,14, por favor. Veja só, nós somos diferentes. E nós não estamos falando aqui de acepção de pessoas, não. Nós estamos falando aqui de conhecimento, nós estamos falando aqui de entendimento da verdade, nós estamos falando aqui de questões espirituais que a igreja é capaz de entender, é capaz de viver, e que os incrédulos não. Porque eles não conhecem a Cristo. Eles não possuem fé. Então veja, o que Paulo está falando aqui, nós podemos aplicar por várias sociedades. Ou seja, nós podemos aplicar isso nos nossos relacionamentos de várias maneiras. Inclusive com aqueles que estão entre a igreja e não creem em Cristo Jesus. Eles então não querem servir a Cristo. Veja, luz e trevas não estão juntas, não há comunhão entre luz e trevas. Ou nós estamos na luz em Cristo, ou nós estamos em trevas. E cabe a mim saber onde eu estou, e saber com quem então eu me identifico, com quem eu me relaciono, e quais os princípios que regem a minha vida, para que eu não seja levado então para voltar às práticas antigas, para eu abandonar o verdadeiro evangelho. Eu preciso saber a verdade, para eu poder então continuar na luz. Essas pessoas então se vivem nas trevas. Você observa Paulo falar aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1, ele diz assim, 1 e 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós andávamos antes de conhecer a Cristo Jesus, conforme Satanás direcionava. Não éramos servos de Deus. Não estávamos sob a direção da luz do Senhor, nos caminhos agradáveis a Deus. Mas a partir do momento que nós nos convertemos, nós mudamos de direção. Nós passamos a viver para Cristo e devemos buscar viver em santidade. Somos parte então de uma igreja madura, porém deve ser uma igreja santa, que deve saber então com quem se relaciona. E o perigo da igreja é de se relacionar com os incrédulos que estão dentro da igreja, porque esses fingem ser cristãos. Os incrédulos que estão fora da igreja, eles não estão fingindo. Eles afirmam categoricamente que eles não creem em Cristo, que eles não servem a Deus, que eles não querem buscar a Deus, que eles não estão preocupados com os princípios, mas aqueles que estão dentro da igreja, esses fingem muitas vezes, e fingem muito bem. E nós precisamos saber a quem nós servimos, para nós podermos honrar a nosso Deus. Mas veja no versículo de número 16 o que Paulo está dizendo para nós. Alguém pode ler para nós, por favor? Versículo 16, então, completando, ele diz: que há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente. Veja então que nós temos finalidades distintas. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Paulo fala aos Efésios capítulo 2, versículo 13. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você é a habitação do Deus vivente. Você tem um propósito muito grande, restaurado por Cristo Jesus, que é glorificar a Deus, e agora você tem consciência disso. Você tem um propósito muito claro.
aqueles que são incrédulos, o propósito deles não é honrar ao Senhor. Então a sua finalidade é diferente da finalidade deles. Nós não podemos então achar que todas as pessoas creem em Cristo. Todas as pessoas, elas servem ao Senhor. Não. Existe o joio dentro da igreja. E nós precisamos então saber a verdade para nós podermos viver para o nosso Senhor. E ainda mais no versículo 17, Paulo então diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas. Ou seja, nós não somos iguais espiritualmente a essas pessoas, porque elas não creem em Cristo. Nós temos uma finalidade diferente destas pessoas e nós temos um posicionamento totalmente diferente. Para nós, aquilo que é impuro deve ficar distante de nós. Para eles, não. Os incrédulos não se importam com o meio onde eles vivem, com o caminho que eles trilham, com as palavras que eles dizem. Só você observar o que o mundo está fazendo. Distorcendo a verdade do Evangelho. Porque eles não se importam com aquilo que é impuro para Deus. Mas ele diz então, nós não devemos tocar nas coisas impuras. Precisamos saber qual é a nossa finalidade. É sermos santos para glorificar ao nosso Deus. Não podemos viver de qualquer maneira, mas devemos viver para o nosso Senhor que nos chamou. Nós somos igreja, nós somos um corpo. Cada um de nós tem a nossa finalidade, o nosso propósito, os nossos dons e talentos para trabalharmos juntos. Imagine se em um jogo de futebol o goleiro largasse o gol e começasse a fazer qualquer coisa. Se ele começasse a apitar o jogo no meio da partida, como é que ele ia ganhar essa partida? Cada um precisa entender que tem uma função, que tem um propósito, que foi chamado pelo Senhor para viver de maneira santa. E tem um posicionamento muito específico para obedecer ao Senhor. Não somos iguais. Não somos como os incrédulos, porque nós pensamos diferente, nós cremos em Cristo, somos a habitação do Espírito Santo e temos um posicionamento totalmente diferente. Devemos viver em santidade, não nos misturar com aquilo que é impuro. Mas você pode ainda pensar, será que isso existe dentro da igreja? Será que líderes podem chegar a este ponto? Não tenha dúvidas disso. O apóstolo Paulo está afirmando para nós que isto é sim possível mesmo para igrejas maduras. Igrejas maduras têm problemas, igrejas têm conflitos que precisam ser tratados constantemente. Mas veja então no versículo de número 2, o apóstolo Paulo então diz quais os benefícios dessa igreja se ela viver de maneira agradável ao Senhor. Capítulo 7, versículo 2, ele diz: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. O apóstolo Paulo está mostrando então que a intenção dele, quando ele está exortando aqueles irmãos, enviando aquela carta, ou visitando eles quando foi possível, que ele mostra até ao longo dos versículos que ele já havia enviado para eles outra carta que nós não temos conhecimento. O apóstolo Paulo está mostrando então no versículo de número 2, todo o cuidado, todo o zelo que ele tem pastoralmente para agir com eles com transparência, pelo amor que ele tem por aquelas pessoas, diferente dos falsos mestres. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós não corrompemos a ninguém. Ele não precisou usar meios tortuosos para alcançar eles. Ele não precisou enganar. Ele não precisou explorar aquelas pessoas. Que é exatamente o que os falsos mestres fazem. Você observa nas cartas de Pedro que ele vem falar então sobre os falsos mestres, aqueles que vão enganar os fiéis, aqueles que vão usar da boa fé dos fiéis para retirar deles o próprio sustento, para ganhar dinheiro, porque eles não estão se importando com a verdade do Evangelho, mas muitos apenas com a sua própria prosperidade, e por isso eles enganam, eles corrompem.
Eles trilham quaisquer caminhos para conseguir a sua própria vontade. Paulo está dizendo: nós fomos transparentes com vocês em todos os momentos. Eis aqui então o benefício da fidelidade, de servir ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo para eles então a transformação através da verdade da palavra. Claro que não é fácil ouvir a verdade em muitos momentos, como Paulo está fazendo com eles, mas é algo que está conduzindo eles de volta a Cristo, está conduzindo eles de volta ao serviço ao Senhor. Mas veja outro benefício no versículo de número 10. Alguém pode ler para nós, por favor? Capítulo 7, versículo de número 10. Isso, então olha que interessante. O apóstolo Paulo, ao longo dos versículos aqui então do capítulo de número 7, no versículo 8, ele já vem falando para nós que há uma outra carta. Veja só: porquanto ainda que vos tenha contestado com a carta, não me arrependo. O apóstolo Paulo então ele estava triste, de certa forma abatido, porque ele sabia que ele exortou aqueles irmãos com muita firmeza, e aquilo poderia ter causado extrema tristeza na vida deles. E o apóstolo Paulo então estava naquele momento, antes de receber informações de enviar esta outra carta, ele estava um pouco abalado com esta posição que ele teve que tomar, mas ele recebeu notícias. Ele recebeu notícias que a igreja de Corinto, quando foi exortada por ele, ela se arrependeu. Então veja como ele vem falar no versículo 10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então quando há exortação da verdade, Deus conduz a sua igreja para o arrependimento no tempo dele, para o arrependimento para a salvação, o arrependimento para a vida, e não aquele arrependimento superficial do mundo que produz apenas morte e tristeza. Deus nos conduz de volta ao caminho, de volta à luz. E Paulo, então, ele se alegrou naquele instante, porque ele pôde mostrar à igreja de Corinto que o seu zelo era real, porque Deus agiu na vida deles. Que aquilo que ele estava falando com relação aos falsos mestres era verdade. Porque eles haviam abandonado o ensino dos falsos mestres, haviam voltado para ele, para o Senhor, para os ensinos que ele trouxe, porque houve arrependimento verdadeiro. Então Paulo, nesse instante, ele se alegra pela ação de Deus no meio da igreja. Os benefícios da fidelidade à palavra, os benefícios da fidelidade daqueles que são verdadeiros servos de Deus, a transparência nos relacionamentos, como Paulo teve com eles. Não estou abusando da confiança de vocês. Eu não estou, como ele diz ali no versículo 2, explorando vocês. Eu estou sendo transparente, estou contando a vocês a verdade. Existem falsos mestres no meio de vocês e é preciso, portanto, ficar atentos. O fruto disso é o verdadeiro zelo. Deus mostrou a verdade no coração daquela igreja e eles então se arrependeram por ouvirem os falsos mestres e voltaram ao Senhor. Um terceiro fruto que o apóstolo Paulo traz para nós está no versículo de número 16. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Veja o relacionamento que existia entre Paulo e a igreja de Corinto. Se eles estavam desconfiando de Paulo, se eles estavam deixando de ouvir a mensagem de Paulo, por conta do que os falsos mestres estavam fazendo no meio da igreja, agora pelo zelo real que Deus revelou àquela igreja que Paulo tinha, pelo verdadeiro arrependimento que foi gerado no coração daqueles irmãos, agora o relacionamento dele com a igreja foi restaurado. Existe novamente confiança. Veja como ele diz: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. A confiança de Paulo para com a igreja e a confiança da igreja para com Paulo foi restaurada naquele instante. Porque o Senhor estava conduzindo a sua igreja que é uma igreja madura, conhecedora da verdade, mas que possui conflitos.
mas que por ser igreja de Deus, Deus está direcionando. Deus está conduzindo, está levando a igreja à santidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos lembrar que apesar de qualquer circunstância que a igreja esteja vivendo, a igreja nunca deixará de ser igreja de Deus, e que Deus jamais vai deixar de conduzir o seu povo para cumprir a sua vontade. E que tudo aquilo que acontece na igreja, como aconteceu na igreja de Corinto, é permissão de Deus. Em alguns casos, como nós vimos nas lições anteriores, o Senhor permitiu então os incrédulos, as divisões, para revelar que existiam aqueles que não estavam com a intenção então de servir ao Senhor nos seus corações, para que a igreja pudesse observar quem realmente está sujeito a Cristo, quem está se humilhando perante o Senhor, e quem são os falsos mestres, quem são os incrédulos que existiam no meio daquela igreja. O que cabe a nós? O que cabe a nós nesta manhã, nesta última lição sobre as cartas de Paulo aos Coríntios, é entender que a igreja pode passar por problemas, pode passar por tribulações que você, quando está vivendo ela, você diz: eu não acredito que a igreja está passando por isso. Eu não acredito que a igreja está vivendo isso de novo. Mas que você se lembre que a igreja, ela é de Deus. E que Deus está lapidando os seus filhos para que eles vivam em santidade e honrem ao seu Deus. Por isso, o que cabe a você, igreja, você que é um filho de Deus, você que conhece a Cristo Jesus e que se rendeu a Ele, é buscar a sua santidade, é envolver-se na obra do Senhor, aplicar os seus dons, os seus talentos, para que o reino de Deus continue se expandindo. Faça a sua parte como igreja. Trabalhe, se envolva, independente dos problemas, independente dos falsos mestres. Porque uma coisa nós temos garantido por Cristo Jesus: a nossa salvação. Então, independente do que nós estejamos vivendo, independente do problema, Cristo Jesus garantiu a nós a salvação, a eternidade, o privilégio de podermos viver para o Senhor e sermos hoje igreja. Sermos parte deste povo do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos aqui 29 anos. Não sei quantos viveram os 29 anos, quantos viveram menos. Eu não tenho nenhum ano de Filadélfia ainda. Mas eu tenho a plena certeza de que esta igreja, dependente do tempo, Deus está direcionando para a sua glória, para que todos nós que estamos aqui juntos possamos servir ao Senhor neste tempo, nesta geração, para expandir o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele te conceda fé, que Ele te conceda sabedoria para você saber identificar os falsos mestres, se eles surgirem no nosso meio, e que Deus te conceda muita ousadia e coragem para você continuar trabalhando para a honra do nosso Senhor, que nos chamou através de um alto preço e foi o seu próprio sangue na cruz por nós. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Quer complementar daquilo que nós comentamos aqui? Vamos nos colocar em pé então para nós orarmos ao Senhor e agradecermos a Deus por este momento tão precioso que nós tivemos de estudo da sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor mais uma vez.
Louvamos ao teu santo nome, ó Deus, por tanta bondade, tanta misericórdia que o Senhor demonstra por nós nesta manhã, sabendo, ó Deus, que não somos merecedores da tua graça, sabemos que não somos merecedores das tuas bênçãos, ouvimos a tua palavra e compreendemos com clareza, Senhor Deus. Graças ao Senhor. E assim, ó Deus, nós pedimos que nos abençoe, que continue a fortalecer-nos como igreja, que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para podermos, como Paulo fez com os falsos mestres, com a igreja que estava vivendo com eles, sabermos identificar a Deus pelos seus frutos, pelas decisões, pelas opiniões, pela submissão, humildade que as pessoas têm a Cristo ou não, ó Deus. Que o Senhor nos faça sábios, ó Pai, para podermos não ser enganados, ó Pai, por qualquer vento de doutrina, pelos falsos mestres, porque nós queremos honrar ao Senhor somente, ó Pai. Todos nós estamos aqui, ó Deus, para servir ao Senhor, para viver a Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, ó Pai. E eu peço a Ti, ó Deus, que conduza a todos nós, conduza a igreja a Filadélfia à santidade, a igreja do Senhor, igreja que o Senhor está direcionando a cada instante. Peço ao Senhor que continue fortalecendo, dando fé e maturidade a nós a todos os dias, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor pela certeza de que tudo que nós vivemos até aqui foi pela permissão do Senhor e que tudo que ainda viveremos será pela graça e permissão do Senhor para trazer-nos grandes ensinos, ó Pai. No nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus.